Chegou aqui, não recebeu? Os obreiros podem sentar também, porque eu quero que todos prestem atenção no que nós vamos meditar, no que nós vamos falar nessa manhã, porque você vai descobrir ou vai entender que a igreja do Senhor Jesus, ela é diferente do que a instituição possa pensar, do que alguém possa ditar algumas regras. E nós temos que estar com os ouvidos atentos à voz de Deus e amadurecer a nossa fé, para que amanhã não sejamos escravos do que pensam as pessoas, do que acham as pessoas, mas nós temos que nos submeter 100% ao que diz a Escritura. Então, sentado mesmo, pega essa folha, levanta nas suas mãos, fecha os seus olhos e diga: Senhor Jesus, abra o meu entendimento, fala comigo, para que eu tenha uma vida nova com o Senhor, no nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem que fala da mulher adúltera que queriam apedrejá-la, o título diz: Santos atiradores de pedras. Antes de ler, nós estamos vivendo um cristianismo que tem sido uma vergonha para o Senhor Jesus, que tem sido uma vergonha para o nome do Senhor Jesus, porque muitos que se dizem cristãos, eles vivem um ódio, uma raiva sem precedentes. Se você analisar, até existe, mas é muito difícil. Você vê nas redes sociais ateu brigando com ateu, judeu brigando com judeu, mas crente batendo ou apedrejando outro crente é o que mais existe. Cristão apedrejando outro cristão é o que mais existe. Pessoas que se dizem de Deus atirando pedras, pessoas que se julgam santas, que se julgam de Deus, apedrejando as outras, sendo juiz das outras pessoas, é o que mais existe. E aí a gente começa a pensar, a analisar o seguinte: por que existem pessoas que estão há 30 anos crendo na Bíblia, há 20 anos andando com a Bíblia debaixo do braço, há 10 anos que essa pessoa diz servir a Deus, e quando você olha para a vida dela, você vê o diabo, você não vê Deus. Quando você olha para essa pessoa que diz que nasceu num berço evangélico, que tem anos e anos de Bíblia, você não vê nada de Deus em nenhuma área da vida dela. São pessoas cheias de si, e a pessoa que é cheia de si, ela tem tanto eu dentro dela que não cabe mais nada, não cabe mais ninguém, muito menos Jesus. Pessoas que são como aqueles abutres, que a Bíblia diz que onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. Quem são os falsos cristãos? Quem são os falsos evangélicos? Quem são os falsos crentes? São aqueles considerados abutres. O abutre se alimenta, o urubu se alimenta do quê? De cadáver. Se alimenta do que está morto. O abutre, o urubu, se alimenta de carniça, do que não presta. O falso cristão, o falso crente, ele se alimenta da desgraça alheia. Quando ele toma conhecimento que alguém errou, que alguém falhou, que alguém pisou na bola, esse falso cristão que é o abutre, ele parece que se vangloria. A alegria dele, o que alimenta ele, o que fortalece o falso cristão, é ver a dor do próximo, é ver a derrota do próximo, é ver o fracasso do próximo. Ele se alimenta do que não presta. Mas ele também, quando vê uma pessoa de Deus vencendo, quando vê uma pessoa de Deus subindo, conquistando, ele se entristece. Ele não se alegra com a alegria daquele que está vencendo.
ele se entristece com aquele que está vencendo. Porque eu posso não ter recebido o milagre, mas se alguém recebeu o milagre, eu vou me alegrar, porque eu sei que Deus está fazendo na vida dela e também vai fazer na minha. Eu não vou me entristecer porque fez na vida dele e não vai fazer na minha, ou não fez na minha primeiro. Mas nós temos, infelizmente, nos deparado com uma igreja rachada pelo meio. A igreja do Senhor Jesus está rachada pelo meio. Por isso você encontra muitos crentes aí fora dizendo assim: eu me decepcionei com Jesus. Eu me afastei de Jesus porque eu me decepcionei com Ele. Mas você se decepcionou com Jesus porque o Jesus que apresentaram a você não é o verdadeiro Jesus. Por isso que você se decepcionou. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Quem encontra Jesus de verdade jamais vai se decepcionar com Ele. Você pode se decepcionar com pessoas, mas com Jesus não. Você pode se decepcionar com alguém, mas com Jesus jamais você vai se decepcionar. Então, nós temos uma igreja rachada pelo meio, porque simplesmente não vivem o que está escrito. Vivem o que acham as pessoas, o que pensam as pessoas, mas não vivem o que o Senhor Jesus pensa. Não agem como o Senhor Jesus agiria. Não vê, não enxergam como Jesus enxerga. É só você pensar nessa situação, nessa ocasião, dependendo do problema da situação, como que Jesus agiria? O que Jesus falaria? O que Jesus diria? Para ver se eu estou pensando como ele ou o contrário dele. Aí você já conhece a passagem da mulher adúltera que foi pega em adultério. E os fariseus da época, que se diziam santos, que se diziam certinhos, eles vão até Jesus, expõem o pecado daquela mulher e dizem para Jesus: ela foi pega em adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Vamos apedrejar, vamos cumprir o que está escrito, vamos cumprir a lei. E Jesus, a Bíblia diz, porque eles insistiam em apedrejar aquela mulher. Jesus olha para eles e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não disse que não era para apedrejar, mas Jesus falou: quem não tem pecado, então pode atirar a pedra. E a Bíblia diz que eles, pela sua consciência, acusados pela sua consciência, foram se retirando, foram saindo da presença de Jesus. Jesus estava dizendo o seguinte: tem mais gente aqui para levar pedrada então. Jesus estava dizendo o seguinte: você está expondo o pecado dela, mas você não viu que o seu pecado é até pior do que o dela. Você está expondo o erro dela, mas e o seu pecado? E o seu pecado? Você está apontando o dedo para ela, mas e a sua? A sua vida está limpa? A sua vida está limpa? Você está limpo? E acusados pela consciência foram saindo. Aí Jesus vira para essa mulher e diz assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Jesus disse: eu também tampouco te condeno. Se você pecou, falhou, errou, se você viveu aquém do que Deus promete, o Senhor Jesus não te condena, Ele te perdoa. O Senhor Jesus não atira pedras em você, porque Jesus vai ser o nosso juiz, mas Ele ainda é o nosso advogado. Ele defendeu essa mulher, Ele vai te defender. Você abandona o pecado, assume Jesus, você passa a ter uma vida nova. Você passa a ser um novo homem, uma nova mulher com Ele. Então, se você é aquela que está sendo apedrejada, ou aquele que está sendo apedrejado, não se preocupe com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Não queira se preocupar o que as pessoas estão falando ou deixando de falar. Mas, voltando a santos atiradores de pedras, será que nós, naquela situação, não estaríamos com as pedras nas mãos também? Será que hoje nós não somos esses atiradores de pedras? E às vezes nós somos até inconscientes. Você sabia disso? Eu já atirei pedra. Nós somos até de uma forma inconsciente. Quando você é movido, é dirigido
por um sistema, vamos colocar assim, por uma religiosidade, você não se permite pensar, você não se permite se colocar no lugar de Jesus e pensar no que o que ele faria, o que ele diria. Então você vai pelo que os outros falam. Hoje as pessoas, elas têm preguiça de pensar. Você vê que o que mais tem hoje na internet são doutores sem nunca ter estudado. São pessoas que entram na internet ou nas redes sociais apedrejando tudo que possa existir. Todo assunto que surge, vem os seus sábios, sem nunca ter estudado, e começam a tirar pedras, começam a jogar pedras. Pessoas que falam o que querem, o que pensam, o que acham, e, sobretudo, quando nós falamos de cristãos, de pessoas que se dizem de Deus, não tem nada de Deus. São os urubus, os abutres, que quando encontram uma carniça, quando encontram o pecado, quando encontram a falha, quando encontram o erro de alguém, eles imediatamente querem publicar isso, querem atirar pedras, querem jogar pedras. Ou você, eu, nós, hoje, você tomando conhecimento que alguém que sentava aqui, nessa cadeira, se afastou de Deus, se afastou da igreja, qual seria a sua atitude, a minha atitude? Jogar pedras ou ir buscar essa pessoa e trazer de volta para o reino de Deus? Quem é você no privado? Porque quem é você no público, no coletivo, é fácil de descobrir. Mas quem somos no particular? Quem somos no privado com Deus? Deus conhece a nossa intenção. Deus, Ele sabe da nossa intenção. E aí tem gente que tem anos de Bíblia e não são abençoadas, porque no coletivo parece que ela tem uma fé extraordinária. No coletivo, dentro da igreja, parece que ela tem uma obediência extraordinária. Mas no privado, ela com Deus, ela duvida. Ela com Deus, ela tira pedras. Ela com Deus, ela critica. Ela é infiel, é maliciosa. Ela não tem temor com o altar, ela não tem temor com as coisas de Deus. Então nós estamos vivendo um cristianismo falido, sem precedentes, por conta dos cristãos que são uma vergonha para o Evangelho, que não representam o meu Jesus, que não representam Jesus no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas decisões como pai, como mãe, não são representantes de Jesus no seu dia a dia. E aí Deus fica impossibilitado de fazer coisas novas e maiores. Você quer ver um outro tipo de cristão? Fariseu. Um outro tipo de evangélico, de cristão, que tem nome de que vive, mas está morto espiritualmente falando. É sobre essa passagem aqui, Jesus ungido em Betânia, que está em Marcos 14, no versículo 3 em diante, diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aí,
se preste a um raciocínio. Estavam reunidos numa mesa, Jesus, alguns discípulos, Lázaro, que já tinha ressuscitado, e aí chega uma mulher com um perfume que valia 300 dias de trabalho. A mulher, ela juntava esse perfume, guardava esse perfume e esperava usar esse perfume na sua noite de núpcias, de lua de mel. Esse perfume, ele, além de ter um valor econômico, ele também tinha um valor espiritual, porque ele era usado para a noite de núpcias. Mas quando essa mulher viu a sua única oportunidade de estar com Jesus, ela usou a sua cabeça, ela pensou: o que eu poderia dar como oferta? O que eu poderia apresentar além da minha vida como oferta? Porque sei lá, quando eu terei outra chance dessa? Quando eu vou ter, ou vou conseguir uma outra chance de estar com Jesus? Se hoje você fosse almoçar com Jesus, como naquela época, 2020 anos atrás, você tivesse hoje a oportunidade, a chance de ir almoçar com Jesus, um convite que você recebeu, você não sabe se vai ter outro convite. O que você daria como oferta? Porque a oferta, ela revela o que Jesus representa para mim. Se ele representa qualquer coisa, eu dou qualquer coisa. Tem gente que, como para Judas, Jesus e nada era a mesma coisa, porque Judas trocou Jesus por 30 moedas. Então tem gente que Jesus e nada é a mesma coisa. Mas para aquela mulher, era tão valioso, mas tão valioso aquele momento, que ela entendeu, pensou, que aquele perfume era nada, comparado àquele momento. Como se ela estivesse ali se casando com Jesus naquele dia. Mas quando ela derrama aquele perfume, que valia 300 dias de trabalho, ou seja, 10 meses de salário, só você pensar, você ganha quanto? 10 meses do seu salário. Se fosse R$1.000, 10 mil. Se o seu salário é 5 mil, 10 meses dá 50 mil. Se o seu salário é 50 mil, 10 meses dá quanto? 500 mil. Mas era o que ela tinha de mais precioso. Só que quando ela derrama na cabeça de Jesus, dizem o seguinte: para que esse desperdício? Olha o santo, olha o convertido falando mal da oferta. Olha o convertido falando mal da atitude de fé no altar. Olha o que se diz de Deus criticando uma atitude de fé. Ele disse que aquela oferta foi um desperdício. Um desperdício. Mas para Jesus foi um investimento. Jesus defendeu aquela mulher. E a Bíblia diz que falaram isso, não é porque estavam preocupados com os pobres, não. Estavam preocupados com o seu umbigo. Estavam preocupados, era com o valor daquele perfume, porque, como Judas, você sabe, ele roubava a oferta. Na hora ele deve ter imaginado, pensado, com esses 10 meses de salário aí, eu podia me dar bem. Por isso ele chamou aquilo de desperdício. Por que as pessoas aí fora que não conhecem a fé, que não conhecem a Deus, acham um desperdício você vir à igreja todo domingo, um desperdício você ser dizimista, um desperdício você ser ofertante? Porque elas não estão preocupadas em você pegar o seu dinheiro e investir em outras coisas. Elas estão preocupadas, o diabo se preocupa muito, porque a sua oferta, o seu dízimo vai ser multiplicado em almas. As pessoas que criticam, que reprovam essa atitude, não estão preocupadas em nada com a fé.
Judas estava preocupado com o bolso dele. E Jesus deixou claro: o que para você é desperdício, para mim é investimento. O que para os outros acham que é desperdício, você está investindo aqui nessa vida e o principal, na eterna. Você está investindo em você e o principal na vida eterna. Mas aqui a gente vê um outro tipo de cristão. Um outro tipo de cristão. Um outro tipo de evangélico que está dentro da igreja, que está com Jesus na mesa. Mas que quando vê alguém usando a fé, reprova. Que quando vê alguém dando, reprova. Que quando vê alguém plantando, reprova. Não planta e não quer que ninguém plante. Não dá e também não quer que ninguém dê. Mas aquela mulher, Jesus disse: onde for pregado, o evangelho vai se falar dela. E nós estamos há 2020 anos depois, falando dessa mulher. Porque o que ela fez, ficou na memória de Deus. A atitude dela ficou marcada no céu. Aí, você consegue entender agora a intenção. Deus nos abençoa pela intenção. Não é nem pelo que fazemos, é pela nossa intenção. Você lembra quando Abraão foi sacrificar o menino? Quando ele levantou o cutelo, Deus falou: não toca, porque eu já vi que você fez. Eu já vi que você já fez. Sua intenção já mostrou. Qual é a nossa intenção, hein, pessoal? Qual é a nossa intenção em ter Jesus? É só para a gente se beneficiar? Ou para que sejamos canal de bênção para outras pessoas? Por que Deus vai mudar a tua vida? Por que Deus vai mudar a tua história? Por que Deus vai entrar em você? Para que através da sua vida transformada, Ele possa chegar até as outras pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão padecendo. Senão não teria o porquê Deus operar só no individual. E não através dessa pessoa chegar aos demais. Na oração do Pai Nosso, está escrito: Pai meu, meu Pai. É isso? Por que Pai Nosso? Porque se não for para eu viver em comunhão com você, Ele não é o meu Pai. Ele não é Pai só de um. É o Pai Nosso. Ele é nosso quando vivemos em comunhão. Não apedrejando uns aos outros. Não atirando pedras uns aos outros. Não sendo os abutres, se alimentando da destruição dos outros. Mas e quando eu vejo uma pessoa destruída, um cadáver, espiritualmente falando, você vai orar por ele? O que Jesus faria por ele? Apedrejaria? Não, Jesus estenderia a mão. Então estenda. O que Jesus faria com essa mulher que foi pega em adultério? Apedrejaria? Não. Então não apedreja. Não seja juiz de ninguém. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua conduta diante de Deus. Aí, para você entender, hoje, sentado com Jesus, o que você colocaria, o que você daria a Ele? Não estou falando de dinheiro, porque tem gente que, o falso cristão, quando a gente fala dessa oferta, ele já só pensa no dinheiro. Mas será que a nossa intenção em andar com Jesus, em agradar a Jesus, é verdadeira, é sincera? Será que a nossa intenção realmente está sendo favorável a Ele? Aí você vê que Pedro e João, quando eles estavam entrando no templo, na porta do templo, e a Bíblia diz que a porta chamava-se Formosa. Quando Pedro e João estão entrando na porta, tinha um coxo na porta do templo pedindo esmola. E esse coxo que estava na porta pedindo esmola, vira para Pedro e João e pede esmola. Pedro e João diz assim: olha para mim, olha para mim, olha para nós. Eles estavam dizendo o seguinte: nós éramos como você. Nós éramos assim, paralíticos, coxos, espiritualmente falando, como você também está. Mas se você olhar para nós,
O Deus que mudou a nossa vida vai mudar a sua. O Deus que nos transformou vai te transformar também. E eles disseram assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a Bíblia diz que o coxo levantou e andou. Pedro estava dizendo: você pensa que o que você precisa é de dinheiro, mas você não precisa de dinheiro, porque se você receber dinheiro hoje, você vai ter que receber amanhã de novo. Se você receber uma esmola hoje, você vai precisar de outra amanhã. Mas o que eu tenho eu te dou, você vai andar com Jesus a partir de hoje. E nunca mais vai faltar dinheiro para você. E a Bíblia diz que ele levantou e entrou no templo, saltando e adorando a Deus. Ele recebeu, na verdade, de Pedro, o que Pedro tinha. Quem olhar para você, quem conversar com você, tem que receber o que você tem. Você tem Jesus? Você tem essa fé viva? Você tem essa fé de obedecer a Deus? Não de ser o santo apedrejador, não de ser o abutre, não de ser aquele que vive criticando, ponderando, dando péssimo testemunho. Então quem olhar para você vai falar: eu quero ter o que você tem. Quem olhar para você, conversar com você, vai dizer: eu quero também encontrar o que você encontrou. Então nós vamos ser os Pedros, os Joãos dos dias atuais, levando vida para quem está prostrado, levando salvação para quem está morrendo, levando solução para quem está gemendo. Você tem que vencer aqui nessa terra? Tem. Você tem que ter o melhor dessa terra? É claro. Você tem que ter uma vida de qualidade? Claro que você tem que ter. Mas entenda que tudo isso vai ficar. Você tem que ter primeiro Jesus. E um Jesus vivo. Passa a pensar como Ele, a enxergar como Ele, a andar como Ele, que você verá que a sua vida terá uma outra razão. Você terá uma outra razão para existir. Pedro disse para eles: olha para nós. Amanhã, quem olhar para você, terá que ver Jesus em você. Você não vai nem precisar falar de Jesus. Quem olhar para você vai falar: eu quero o Deus que ela tem. Você não vai nem precisar fazer força. Quem olhar para você vai ver a diferença. Quem falar com você vai ver a diferença. Ao invés de você ser aquele cristão evangélico, cheio de mágoa, malícia, mentira, maus olhos, de viver uma vida ilícita, você vai refletir de fato a luz de Deus. Amém? Então agora, nessa oração, você vai fazer uma análise na sua alma. Você vai se colocar há 2020 anos atrás no lugar da mulher que queriam apedrejar, ou daqueles que queriam apedrejar, no lugar da mulher que deu o perfume, ou no lugar daqueles que criticou a oferta dela. No lugar de Pedro e João, quantos que entraram por aquela porta? Quantos que deram uma esmola para o paralítico, para o coxo, mas não deram Jesus? Quantos que mataram a fome do coxo, momentânea, mas não matou a fome espiritual? Quantos que atenderam a necessidade do coxo, física, mas não atenderam a necessidade espiritual? O que Jesus está querendo fazer hoje, primeiro em você? Atender a sua necessidade espiritual, mudar dentro. Porque quando muda dentro, automaticamente vai mudar de fora. Quando você vence os demônios de dentro, você vai vencer os de fora. Quando você vence os seus eus de dentro, você vai conseguir vencer os obstáculos de fora. Mas para isso você tem que morrer para você mesmo, morrer para esse mundo e se entregar 100% no altar. Colocar 100% a sua vida no altar. Você tem que, nessa oração, falar: meu Deus, eu quero ser o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador. Eu não quero ter nome de que vive e está morto, não. Eu não quero viver um cristianismo fariseu, falso, hipócrita, não. Eu quero viver conforme o Senhor orienta. Eu quero viver conforme o Senhor diz.
Você vê que lá no livro de Atos, seria um livro bom para você ler, Atos dos Apóstolos, que fala dos atos dos apóstolos, fala das atitudes dos apóstolos. Diz que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Um ajudando o outro. Todos comungavam de um mesmo espírito. Todos tinham uma mesma visão, o mesmo pensamento. Você sabe que se fosse hoje, Jesus falasse hoje, 2020, quem não tem pecado atira a primeira pedra, tinha um monte de gente que ia jogar pedra. A mulher estava perdida hoje, mas ela ia levar tijolada, porque o que tem de cristão, que no coletivo, para aparecer, para dizer que está tudo bem, ele ia jogar pedra. Você não tem ideia. Para dizer que estava tudo ótimo com ele, ele ia jogar pedra. Não é brincadeira. Então a gente está vivendo uma igreja rachada pelo meio, por conta da hipocrisia, por conta da falsidade. Pessoas que, aquela conversinha, Jesus te ama, eu também te amo, isso é mentira. As pessoas estão tentando amar quem mora dentro da casa dela. Imagine quem ela não conhece. Sim ou não? Se com gente que está dentro da casa dela, ela não consegue amar, imagine que ela não conhece. Dentro de casa você está vendo aí as pessoas, um matando o outro. Então a gente tem que mudar. Se a gente se tornar a igreja de Jesus, aí não vamos fazer a diferença aí fora. Por que hoje 60 milhões de evangélicos não fazem diferença nenhuma? Por conta disso. Só tem nome de evangélico, mas é uma vergonha para o evangelho. Só tem nome de evangélico, mas é uma vergonha para o cristianismo. Não revelam Jesus. Não mostram Jesus. Sim ou não? Evangélicos que não conseguem ser fiel no dízimo, ele também não paga suas contas. Ele também não honra seus compromissos. Dá calote um monte de gente. Tem crente caloteiro? Por que será? Que tem crente caloteiro. Tem crente fofoqueiro? Por que será? Porque Jesus não é prioridade. Porque Jesus não está sendo o centro da vida dele, o Senhor da vida dele. Não está sendo o principal na vida dele. A vida desses que estão sendo os hipócritas, se resume só a esta vida. Nós falamos sexta-feira, se a sua esperança em Cristo se resume a esta vida, você é o mais infeliz dos homens. Você é o mais miserável dos homens. Porque você só olha para essa vida. Você esquece da outra vida, que é a principal, que é eterna. Você sabe quando vai morrer? E se morrer hoje? Para onde vai tua alma? Se morrer hoje, para onde vai a tua alma? Se tivesse morrido ontem, então, onde estaria hoje a tua alma? Tem nome de que vive, mas está morto. O que tem de crente infiel no dízimo, não consegue ser fiel no dízimo. Em 10% do que chega nas suas mãos. Como que ele vai ser fiel em 100%? Se nos primeiros 10% ele já não consegue ser fiel. Se você for o verdadeiro cristão, Deus vai te honrar, vai mudar você, transformar. E Deus vai te usar, te honrando, te abençoando, para que cada um aqui amanhã, com o seu dízimo, com a sua oferta, você vai dar condições de abrir mais uma igreja em outro lugar. Eu vejo aqui, cada pessoa aqui, mais uma igreja aberta. Mais uma porta abrindo para salvar outras pessoas. Mas se hoje você não tiver coragem de pegar o seu perfume e derramar na cabeça de Jesus, como que amanhã Ele pode te dar condições de você ser
a coluna para abrir mais uma porta. Se na primeira oportunidade que você tem, às vezes você não se rende, não se entrega. Fique em pé, por favor. Nessa oração, você vai fazer do seu lugar o seu santuário com Deus. Pega a folha que eu te dei, dobra ela em 3, assim, ó. Você dobra a primeira parte e dobra de baixo, que aí vai ficar o meio escrito assim, ó, Jesus ungido em Betânia. Que nos dias de hoje, Jesus vai ser ungido em Belo Horizonte. Você vai se casar com Jesus hoje. Você vai pegar o seu perfume, que era para a lua de mel, e você vai derramar na cabeça de Jesus. Você vai colocar a tua vida 100% no altar. Você vê que Deus ele fala dos sepulcros caiados. O túmulo, você vai lá no cemitério, tem túmulo que é de granito, tem detalhes de bronze, coisa linda, mas dentro é podre. Nós não podemos ser esse sepulcro. Por fora uma coisa, por dentro outra. Fecha os olhos. Coloca essa palavra assim no coração. Feche os seus olhos. E olhe para a sua alma. Quem nós somos quando estamos sozinhos? Quando estamos no privado? Que geração é essa de santos que andam com pedras nas mãos, que quando descobrem o pecado, o erro, querem apedrejar? Que geração é essa de santos que quando vê alguém dando a sua oferta no altar, acha que é um desperdício aquela oferta? Aquilo que para o fariseu era um desperdício, Jesus deixou claro que era um investimento. Ah, meu Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as falhas, porque até mesmo essa pessoa que estava sendo hipócrita, fariseu, estava se disfarçando de santo com pedras nas mãos, se essa pessoa se arrepender, se humilhar, o Senhor é tão misericordioso que ela é perdoada. O Senhor não apedreja ninguém, o Senhor não condena ninguém, mas o Senhor quer nos salvar, meu Pai. O Senhor quer nos lavar. Então perdoa os nossos erros, as nossas fraquezas. Às vezes que nós nos deixamos levar pelo que os outros pensavam, pelo que os outros achavam, e aí não conseguimos ouvir a Tua voz, não conseguimos ouvir a Tua palavra. Venha nos purificar de nós mesmos, venha remover do nosso ser toda incredulidade, venha remover do nosso ser toda carniça, toda maldição, todo pecado. Venha remover do nosso ser tudo aquilo, meu Deus, que é contrário à Tua palavra, que é contrário à Tua vontade. Eu sei, meu Deus, que ninguém consegue se esconder do Senhor. O Senhor conhece a nossa intenção, o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Então lava-nos, meu Deus, purifica-nos, meu Pai. Renova o Teu Espírito em cada um aqui nessa manhã, para que a Tua igreja de fato, meu Deus, esteja alicerçada na rocha. Faça nascer aqui uma igreja forte, meu Deus, de homens e mulheres que vão refletir a Tua imagem, que vão refletir a Tua luz. Faça nascer aqui um povo com uma fé definida, pessoas que não serão como os abutres, não serão como os santos apedrejadores, não serão como os fariseus hipócritas, mas eu quero aqui um povo, meu Deus, que enxergue como o Senhor enxerga, que vê como o Senhor vê, que anda como o Senhor anda. Lava-nos de nós mesmos. Nós queremos sepultar o velho homem,
Nós queremos morrer para a carne, nós queremos morrer para o pecado, nós queremos morrer para tudo aquilo, meu Deus, que é pecaminoso. Ninguém é tão perfeito que consegue esconder do Senhor. Quando aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher, e o Senhor disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Movidos pela consciência, eles foram embora, porque a consciência acusava, pesava. Mas se esses mesmos, movidos pela consciência, se eles se arrependem, se eles ficam e dizem: me perdoa porque eu também sou pecador, eu posso não estar cometendo o pecado que ela está cometendo, mas eu também peco, então me perdoa. É certo que o Senhor perdoaria, é certo que o Senhor limparia a mente deles. Jesus te perdoa, Ele não te condena não, Ele te lava, Ele te limpa. Aleluia, meu Senhor Jesus. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo, que vê além do mais profundo abismo, até segredos que eu nunca falei, até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando e quem procuro, o que faço, onde ando, quem procuro. conhece o meu passado e o meu presente, Conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro, e quer fazer feliz o meu futuro. eu luto contra a minha própria alma, Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em eu mim. quero sepultar o velho homem, Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. eu luto contra a minha própria alma, Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. eu quero sepultar o velho homem, Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo, e reviver para Deus. Morrer pro mundo e reviver para Deus. com as suas mãos no coração. Não diga nada. Deixa o Senhor Jesus falar em particular com você. Deixa Ele falar a sós. Imagine-se sendo aquela mulher que pegou um perfume caríssimo, valiosíssimo, e você se aproxima do Senhor Jesus e você derrama sobre Ele. É você se derramando 100% na presença dEle. Ela quebrou o vaso, em outras palavras, não ficou com reserva nenhuma. Ela se casou com Jesus. Para você se casar com Jesus, para você ter uma aliança com Jesus, é só você se entregar a Ele agora. É só você se lançar nos braços dEle. É só você reconhecer o quanto precisa dEle, o quanto depende dEle. E o Senhor Jesus, vendo a sua intenção, a sua sinceridade,
Ele te batiza com o Espírito Santo. Ele sopra sobre você o maior de todos os milagres, que é o milagre do batismo com o Espírito Santo. Ele te transforma numa outra mulher, num outro homem. Ah, meu Pai, o que nós mais sonhamos, o que nós mais queremos, desejamos, é ser testemunha do Senhor. É que o Senhor tenha prazer em nós. É que o Senhor tenha satisfação em nós. Nós queremos refletir a Tua imagem, refletir a Tua luz. Quem olhar para a gente, nós queremos que veja o Senhor nas nossas palavras, no nosso caráter, no nosso comportamento, meu Deus. Como eu te amo, meu Pai. Como eu te adoro, meu Senhor. Nunca esqueça quem você era antes de conhecê-lo. Nós éramos como aquele coxo, aquele paralítico sentado à porta do templo. Nós vivíamos de esmolas, nós vivíamos perdidos, estávamos sem esperança, quase sem vida. Mas Jesus nos buscou. Jesus estendeu as mãos para a gente. Jamais podemos nos esquecer da Tua misericórdia, meu Pai. O Senhor não nos apedrejou. O Senhor não condenou a gente. Vivemos distantes de Ti, afastados do Senhor. A gente vivia servindo o diabo. Mas quando olhamos para o Senhor teve compaixão da gente. O Senhor não condenou, o Senhor não acusou. O Senhor apenas estendeu a mão e nos trouxe para o templo, e nos trouxe para o altar. Ah, meu Senhor, como não te amar? Nós te amamos, te adoramos, meu Deus, não com palavras, mas com a nossa vida. Nunca esqueça quem você era, como você estava antes de se encontrar com Jesus. Estávamos perdidos e Ele nos achou. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, E por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar. Minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar. Eram retratos do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei seu nome, Jesus, me deste forças.
mostrar quanto eu te amo, Jesus, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo, fala para Ele. Te amo. Vai adorando, vai contemplando. Cada dia receba o Espírito de Deus, receba a unção dEle, receba o poder do Altíssimo. Incluíste a minha vida nos teus planos, e hoje vivo para falar do teu amor. E agora minhas mãos mostrarão ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Rasgue a sua alma na presença dEle. Que privilégio, meu Deus, é poder estar aqui te adorando, te exaltando, te enaltecendo. Nós queremos ser cheios do teu poder, da tua unção, da tua presença. Queremos exalar o teu perfume. Tu és o nosso Redentor, o nosso amor, o nosso amado, o meu amor, o meu amado, o meu amigo. Que prazer, meu Pai, é poder estar aqui te contemplando, te enaltecendo, te exaltando. Nós queremos, meu Deus, de fato andar contigo, te servir. Nós queremos fazer a tua vontade, seguir os teus passos, meu Deus. Nós queremos refletir, ser o espelho que reflita a tua presença. Quem olhar para a gente verá o Senhor. Então sopra o teu Espírito, batiza essa pessoa com o teu Espírito, essa que já é batizada com o Espírito Santo, que ela seja renovada, seja cheio do poder de Deus, seja cheio da unção de Deus, porque é isso que acontece quando você nasce de Deus, quando você tem o Espírito dele, você passa a ser uma fonte a jorrar. Ah, meu Pai, nós te bendizemos louvores, te adoramos, te exaltamos. Tu és o nosso Senhor, o nosso tudo, o nosso amor, o nosso amigo. Que privilégio é poder estar aqui, que prazer é poder estar aqui, meu Pai. Nós estávamos quase sem vida, nós estávamos sem esperança, nós éramos contados entre os que descem à sepultura, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então vem, meu Pai, encher-nos do teu Espírito, e cheios do teu Espírito, nós queremos ser aquele farol que ilumina, meu Deus, mostrando o caminho para quem está na escuridão. Nós queremos ser a placa que indica o Senhor Jesus. Nós queremos de fato ser a ponte que vai levar os aflitos, os desesperados para o teu reino. Encha-nos do teu Espírito. Levanta aqui a igreja viva, a igreja verdadeira. Levanta aqui os verdadeiros cristãos, aqueles, meu Deus, que ao invés de jogar pedra, ele vai estender a mão, aquele que ao invés de julgar, ele vai defender. Vem, poderoso de Israel, derrama a tua presença, derrama o teu amor, derrama o teu Espírito sobre todas estas pessoas, meu Senhor Jesus. Te amo. Cada dia que eu vivo, cada dia que eu vivo mais te receba amo. paz, receba força. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo para falar do teu amor. E agora minhas mãos mostrarão ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Com as mãos no seu coração, não diga nada,
Só você e o Senhor Jesus em particular. Imagine-se, só os dois. Ele está aí na tua frente. Ele te abraça. Ele não te condena. Ele não te julga. Ele te salva. A presença dele vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Um gozo, uma alegria nos envolve. Você não está sozinha. Você não está sozinho não, meu amigo. Ele é contigo. Ele é com você. Você vai, com essa folha que está na tua mão, que é a palavra dele, você vai fazer um voto. Você vai preparar essa semana o seu perfume valioso como oferta. Aquilo que para o incrédulo é desperdício, mas para quem é de Deus é investimento. Você vai preparar uma oferta representando aqueles 300 denários. Para um, pode ser 10 meses de salário. Para outro, pode ser 1 mês de salário. Para outro, pode ser R$1.000, 500, 300 reais, representando os 300 denários. Para aquele que está numa situação apertada, você vai lutar para fazer R$100, representando 100% da sua vida no altar. Representando 100% da sua fé em Deus. Mas o próprio Senhor Jesus está aí, na sua frente, e Ele te toca, para você derramar um perfume valioso. Ele te toca para você preparar uma oferta essa semana, que revele o quanto Jesus representa para você. Você que vai fazer isso, coloque essa folha na sua cabeça e fala para Jesus qual é o perfume que você vai derramar. Fala para Ele qual é a oferta que você vai preparar essa semana. Você diz: meu Deus, eu vou preparar essa oferta, eu vou preparar esse perfume valioso, eu vou trazer nessa folha que eu coloco na minha cabeça essa oferta, mas eu preciso que o Senhor esteja comigo, eu preciso que o Senhor esteja na minha vida, eu preciso que a tua palavra saia do papel e se cumpra na minha vida, meu Pai. E nesse momento, só de você decidir preparar uma oferta, pela sua intenção, o Senhor Jesus, nesse momento, Ele entra em você. Nesse momento, Ele abre os seus caminhos. Nesse momento, Ele abre as portas. Nesse momento, Ele te abraça. Porque essa oferta que você vai preparar, ainda que sejam R$50, eu não sei o valor, mas essa oferta não é desperdício, é investimento. Todos que vão trazer no domingo que vem uma oferta preciosa,